Amados, hoje é o segundo dia letivo do ano de 2023, onde nós estávamos ministrando sobre perspectiva para esse ano e as oportunidades que Deus ele tem nos concedido. E as oportunidades que Deus tem nos concedido é bem interessante nós não desperdiçarmos, porque quando Deus dá a oportunidade é porque Ele quer abençoar. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. O título é bem interessante para esse ano, que fala sobre promessa. E eu estava vendo aqui o plano, né? O título aqui bem na capa, fala: o Kairós de Deus está marcado. Diga, o Kairós de Deus está marcado. O momento de Deus pode acontecer a qualquer momento na sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é Deus de promessa. Eu quero ouvir um amém. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que não se arrependa. Diga aleluia. Diga, Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Quem pode dar glória a Deus? Amém, glória a Deus, porque Deus é Deus de promessa. Deus, amados irmãos, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você, amados. Há cerca de 7.500 promessas contidas na Bíblia. Aleluia. São muitas promessas, amém? Agora, somente um Deus fiel e verdadeiro para cumprir todas essas promessas. Há em cerca de 7.500 promessas contidas na palavra do Senhor. E há promessas na Bíblia, amados irmãos, que elas são específicas. Aleluia. Como, por exemplo, Gênesis capítulo 6, nós temos a história de Noé. E veio a palavra para Noé como uma promessa de salvação, aonde Deus disse: olha, faz uma arca, Noé, para ti e para a tua família, porque, aleluia, embora que Deus diga: eu me arrependi de criar o homem e vou exterminar o fôlego, mas havia uma promessa de um grande avivamento pós-dilúvio. E Deus resgata Noé, porque Deus ele diz: olha, eu não acho justo nenhum na terra. Aleluia. E Deus manda que Noé faça uma arca, ou seja, havia uma promessa específica para Noé. Assim também como em Gênesis capítulo 12, Deus ele olha para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aleluia. Havia uma promessa específica para Abraão. E Deus ele diz para Abraão: olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus vai fazer de ti uma grande nação. Amém? Porque nós somos uma igreja que pregamos um grande avivamento. E nós temos, amados irmãos, a semente da multiplicação. E essa semente, amado, foi uma promessa dada a Deus para Abraão, e que respinga na igreja hoje. Diga amém. Então você vai ser pai de uma grande nação. Amém. Outra palavra que é promessa específica. Aleluia. Foi dado para Moisés. Quando Deus ele chama Moisés para que Moisés venha conduzir um povo para conquistar uma grande terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também, amados, há promessas, aleluia, coletivas. Há promessas, que eu posso dizer, universal. Promessa para a humanidade. Aleluia. Lá em João, capítulo 1, verso 1. Aliás, João, capítulo 1, versículo 11. A palavra do Senhor vai dizer assim: que eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Portanto, todos aqueles que me receberem,
darei o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é isso, pastor? Promessa universal, promessa para a humanidade, promessa para mim e para você, aleluia, contida na palavra do Senhor, para tomarmos posse nessa noite. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja hoje, nessa noite. Quem ainda não confessou o nome do Senhor Jesus? Quem ainda não aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida? Todos são crentes? Amém? Glória a Deus. Porque se não tivesse crente, eu ia fazer o convite, até vir aqui na frente, aleluia, para tomar posse dessa promessa. Então eu vou entender, amados irmãos, que se você já aceitou Jesus, você já tomou posse dessa promessa de se tornar filho de Deus. Então eu vou entender que eu estou diante, aleluia, de filhos e filhas de Deus. Aleluia. Quem se considera filho de Deus, diga glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então existem muitas promessas na Bíblia, promessa específica e promessas coletivas e promessas universal para toda a humanidade. Mas o título que aqui foi me dado foi promessas para uma igreja local. Aleluia. E é nesse ponto que eu quero tratar com você nessa noite. Aleluia. Lá em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, são dois capítulos específicos que falam de 7 igrejas. 7 igrejas, amados irmãos, específicas, contidas na palavra do Senhor. E essas igrejas, contidas lá em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, elas são a figura reais de igreja existente nos dias de hoje. Ela se reflete às igrejas que nós conhecemos, que está espalhado no mundo. Cada igreja que aqui está contida na palavra do Senhor, representada aqui nessas 7 igrejas, ela está figurada em alguma igreja existente na terra. Amém? Aleluia. Então é nesse ponto que eu quero falar com você, porque fala aqui nesse texto sobre 7 igrejas. E interessante, amados irmãos, que cada igreja que o anjo falava para elas, ela vinha com uma promessa e vinha com alguma advertência. Interessante, amados irmãos, capítulo 2 de Apocalipse, não precisa nem abrir aqui, amém? Segura aí só um instante. Glorificado seja Deus. Apocalipse capítulo 2, no verso 1, o anjo da igreja, ele vai falar a primeira igreja, quando ele diz, escreve ao anjo da igreja que está em Éfesos. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. De quem que o anjo está falando? Das igrejas, os cartiçais, né? Aleluia, se refere aqui às igrejas. Aleluia. E o interessante é que no versículo 2, ele vai dizer assim, eu sei a tua obra. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Que cada palavra que o anjo direcionou para a igreja, ele mostra claramente que Deus conhece a obra da igreja. Ele diz, olha, eu conheço a tua obra, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua vida, eu conheço, ou seja, não há nada que nós possamos esconder dos olhos de Deus, não há nada que fique oculto aos olhos de Deus. E interessante que todas as igrejas, o anjo declara, eu conheço a tua obra, eu sei da tua obra, eu sei de como tu está trabalhando, eu sei de como tu está agindo. Aleluia. Louvado seja Deus. E a primeira igreja que ele fala, aleluia, de Éfesos. E ele diz no versículo 2, que eu sei a tua obra, e o teu trabalho, e a tua ciência, e que não pode sofrer mal. E pusestes prova os que dizem ser apóstolo e não são. E o interessante é que no versículo, aleluia, no versículo 4 ele vai dizer, tenho porém contra ti, que te tem se queixado da tua primeira caridade. A segunda igreja, a segunda carta direcionada à igreja, é a igreja de Esmina.
E da mesma forma, o anjo que é direcionado a escrever a essa igreja, ele diz aqui no versículo 8, ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve isso, diz: o primeiro e o último que foi morto reviveu. Eu sei as tuas obras. Aleluia. Olha como interessante, irmão. Eu sei as tuas obras. Louvado seja Deus. No versículo 10, ele vai dizer assim, olha, não temas das coisas que... Louvado seja Deus. Eu quero deixar isso aqui por último, eu só antecipei, irmão. Amém? É a terceira igreja, a igreja de Pérgamos. Diz assim a palavra do Senhor, ao anjo da igreja, versículo 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que onde está o trono de Satanás e que retém o seu nome e não negastes a minha fé. Aleluia. No versículo, eu estou só na introdução, tá? Vamos já entrar no mistério. Amém? Glória a Deus. No versículo 14, o anjo vai dizer assim, ó, mas poucas coisas tenho contra ti. A terceira igreja aqui, a quarta igreja citada, a quarta carta à igreja, que é a da Tiatira, ele vai falar basicamente quase a mesma coisa. Aleluia. Ele vai dizer que eu conheço as tuas obras, mas tenho algo contra. Ou seja, Deus sempre tem algo assim a se queixar de certas igrejas. Foram 5 igrejas aqui, e todas elas o anjo vai dizer, eu conheço as tuas obras, porém tenho algo contra, aleluia, contra ti. Outra ele vai dizer, olha, volta ao primeiro amor. Outra ele vai dizer para a igreja de Laodiceia, que é a 7ª igreja, aleluia. Ele vai dizer que, olha, tu és, louvado seja Deus, capítulo 3, igreja de Laodiceia, versículo 14, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isso e diz amém. E tenho a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és fria e nem é quente. Tomara que fosse fria ou quente. Assim, porque és morno e não és fria e nem quente, me dás vontade de vomitar. Aleluia. Mas a promessa de Deus, amados irmãos, é para uma igreja, diga, fiel. E a igreja de Esmina é uma das igrejas, dessas 7 igrejas, a igreja de Esmina é uma das 7 igrejas que Deus, ele traz elogio para esta igreja. Aleluia. No versículo 8 do capítulo 2, ele vai dizer que ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve isso e diz, o primeiro e último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulações. É pobre, mas, porém, é rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são das sinagogas de Satanás. Aí, versículo 10, Deus ele vai dar aqui uma palavra de ânimo para essa igreja, dizendo, olha, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que Deus fala para essas igrejas, ou o que Ele exige dessa igreja, não é nada mais do que fidelidade. Só toma posse das promessas de Deus aquele que é, glória a Deus. Quem se considera fiel, diga amém. Amém. Aleluia. Então olha para o irmão que está do seu lado e diga, tome posse da promessa do Senhor. Tome posse da promessa do Senhor. Interessante, amados, porque a igreja de Esmina, não quero falar literalmente dela, mas da promessa que Deus faz para essa igreja, porque Deus diz que ela é fiel. E Ele diz, olha, ser fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Ser fiel. Aleluias. E vais tomar posse da promessa de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você abra a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Apocalipse 3, 7. Eu estou lendo na versão... Glória a Deus. Essa versão mesmo. Diz assim a palavra do Senhor, eu quero que você preste atenção. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é, diga santo. Aleluia. Santo quer dizer separado. Amém? Nós somos separados. Uma vez nós fomos separados para uma finalidade. Uma vez Deus nos separou com um propósito. E esse propósito que Deus tem nos separado como igreja, foi para que nós venhamos tomar posse daquilo que Ele já tem prometido. Diga amém. Glória a Deus. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave, diga, a chave de Davi. Isso se refere à autoridade. O que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Versículo 8, o anjo vai dizer: eu sei as tuas obras. Aleluia. O anjo está dizendo para mim e para você nessa noite que ele sabe das nossas obras. Ele sabe do nosso trabalho. Ele conhece aquilo que nós fazemos em prol do reino de Deus. Amém? Aleluia. E o que abre e ninguém fecha. Versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés. Aleluia. E saiba que eu te amo. Irmão, quando eu vi essa palavra, eu confesso que eu chorei. Derramou lágrimas sobre o meu rosto. Aleluia, quando eu estava lendo essa passagem agora à tarde. Quando eu ouvi o anjo dizendo para mim: eis que eu farei que venha e adore prostrado aos teus pés. E saiba que eu te amo. Não sou eu que estou dizendo para mim mesmo, nem para você, amados. É o anjo do Senhor que está posto nessa igreja, que está dizendo assim para mim e para você nesta noite: eu te amo. Eu te amo. Aleluia. Eu acho que você não entendeu, irmão. Deus está dizendo claramente hoje para mim e para você: eu te amo. Aleluia. Você é o querido de Deus. Você é o amado de Deus. Há uma importância, aleluia, da tua vida para Deus, a ponto dele declarar na sua palavra dizendo: eu te amo. Aleluia. Não há palavra mais contundente, não há palavra melhor do que ser pronunciada, irmão. Quem não gosta de ouvir essa palavra de alguém dizer: eu te amo. Aleluia. Lá em João capítulo 3, verso 16, muito conhecido, a palavra vai dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é isso? Promessa universal. Promessa para mim e para você, em prol do amor que Deus tem pela humanidade. Amém? Aleluia. Continuando, versículo 10.
Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar e aos habitantes da terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus. Diga, a nova Jerusalém. Você pode glorificar o nome do Senhor? Amém? Aleluia. Tem promessa de Deus hoje para essa igreja local. Tem promessa de Deus para o ministério Manti-Sede. Tem promessa de Deus para mim e para você nessa noite. E eu quero que você tome posse, irmão, das promessas do Senhor. Muitas vezes, amados irmãos, Deus, Ele faz promessa. E muitas dessas promessas, Deus, Ele nos coloca à prova. Mas o interessante é que Deus, Ele não avisa, Deus, Ele não revela, Deus, Ele não direciona ninguém para dizer, olha, João, você vai entrar na prova. Bispo, você vai entrar na prova. Você já pensou se Deus se revelasse e dissesse, Igreja Manti-Sede Ceará, vocês vão entrar numa prova. Aleluia. Provavelmente alguns não suportariam, ou outros talvez já se preparavam para passar nessa prova, mas Deus, Ele não avisa. Mudar de lei, né? Mudar de igreja, que nem o bispo está falando. Mas Deus não avisa, irmão. Simplesmente Ele prova. Aleluia. Ele prova onde está o nosso coração. Ele prova a nossa fé. Ele prova a nossa consciência. Ele prova a nossa identidade. Aleluia. E muitas vezes achamos que aquilo que passamos de adversidade, aquilo que passamos, aleluia, de luta, às vezes associamos que é coisa do diabo e muitas vezes nem é o diabo, irmão, é Deus provando. Aleluia. É Deus testando, é Deus nos colocando em situações para que venhamos ser, diga, aprovado. Porque uma vez aprovado, aleluia, é a mesma coisa de tomarmos posse daquilo que Deus já prometeu. Aleluia. Já é seu. Amém. Aleluia. Só que para tomar posse dessa promessa, irmãos, aleluia, é necessário passar pela prova. E muitas vezes nós não passamos, não conseguimos passar pela prova, por conta que falta paciência, por conta que falta perseverança, por conta que falta alguns elementos que compõem aquilo que agrada o coração de Deus. Aleluia, eu lembro de Abraão. Abraão recebeu uma promessa de ser pai de uma grande nação, só que se passou-se tempo, passou-se mais outro tempo, e mais alguns tempos, aleluia. E parece que Abraão não estava mais quase que suportando. Aleluia. Aí vem a esposa de Abraão e diz, olha, não tenho mais como esperar, aleluia, que Deus cumpra a sua palavra. Então vamos dar uma ajuda para Deus. Aleluia. Esse negócio de dar uma ajuda para Deus às vezes é até complicado, irmão. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Porque quando Deus ele faz uma promessa para mim e para você, quando Deus faz uma promessa para a igreja, a única posição da igreja é ficar na sua posição e crer. Amém? Crer somente, diz a palavra do Senhor. Mas aí Abraão, ele vai na onda de Sara, pega Agar e tem um filho com Agar. E quando ele tem esse filho com a escrava, Deus, ele diz, não, aleluia, o que eu tenho para ti não é com a escrava, aleluia. O filho da promessa, esse não será o filho da promessa. Aleluia. E aí nós esquecemos às vezes, irmãos, que toda prova tem um tempo de espera. Eu estava até me lembrando do hino da
da Kemily Santos, né? Aleluia. Toda promessa, diga, toda promessa tem um tempo de espera. Agora olha para o irmão que está do seu lado e diga, Deus já decretou vitória nessa guerra. Amém? Aleluia. Continua olhando para o irmão que está do seu lado. Não cansa não, irmão, porque você vai passar a eternidade com ele. Amém? Aleluia. Chega, olha para ele e diz, fica tranquilo, não te desespera. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então espera. Amém? Espera. Fica tranquilo, irmão. Aleluia. A prova pode estar grande. A peleja pode estar grande. A situação pode estar grande. Mas Deus é fiel para cumprir. Amém? Aleluia. Aqui no capítulo 3 de Apocalipse, nessa passagem que o anjo fala à igreja de Filadélfia, tem algumas promessas existentes para uma igreja local. Tem algumas promessas que nós temos que olhar com um pouco de atenção. Porque a primeira promessa que Jesus faz para essa igreja de Filadélfia é que ela seria uma porta aberta. A palavra do Senhor diz assim, o anjo, eis que eu, versículo 7. Versículo 7. Vai dizer assim, irmão. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso e diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Aleluia. O que tem a chave de Davi. Isso aqui já é uma promessa de autoridade. Igreja, amados irmãos, ela tem que ter autoridade. Autoridade para quê, irmão? Aleluia, para ministrar a palavra de salvação, palavra de libertação, palavra de cura. Amém? Aleluia. São os três principais elementos do evangelho que requer autoridade. Aleluia. Então, nessa noite, a primeira promessa que Deus está dando para uma igreja local, autoridade. Autoridade para nós pregarmos o evangelho da salvação, o evangelho que vai trazer cura. A cura, ela se refere a mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de direção. Aleluia. E para isso, amados irmãos, nós temos que ter autoridade. Amém? Aleluia. Porque mesmo dentro desse parâmetro, a palavra também vai dizer que o evangelho vai trazer libertação. E eu tenho assim, irmãos, que o ministério de libertação é um ministério árduo. É um ministério que requer, de fato, muita autoridade. Porque ministério de libertação, se nós não tivermos autoridade, aleluia, não acontece nada. Porque quando se refere a ministério de libertação, nós tratamos diretamente com um cárcere de demônio. Aleluia. E ele só submete, aleluia, a nossa palavra quando nós temos autoridade dada por Deus. Aleluia. Então tome posse já dessa primeira promessa de Deus para esta igreja. Porque Deus está dizendo, eu lhe dou uma chave. Aleluia. Eis que eu tenho uma chave de Davi. Aleluia. E diz assim a palavra aí que ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Versículo 8 ele vai dizer, eis, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Outra promessa de Deus contida nessa palavra é uma porta aberta. Aleluia. Entenda bem, amados, essa igreja estava contido em uma região. Aleluia. Na realidade, a igreja de Filadélfia, ela foi, deixa eu pegar aqui a referência. Glória a Deus. Ela foi criada, né, dada nome ali pelo Ítalo, glória a Deus.
Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mais na frente eu vou revelar para você. Amém? Amém? Diga amém. Glória a Deus. Então a segunda promessa que está contida na palavra do Senhor é uma porta aberta. Porta aberta aqui para essa igreja local, ele está se referindo à ministração do evangelho. Saibam, amados irmãos, que quando Deus, ele escolheu Israel como nação, ele escolheu com uma finalidade. Ele escolheu para que Israel fosse espelho para todo o resto do mundo. Israel hoje, amados irmãos, é um espelho para a humanidade. Aleluia. Não é à toa que quando Jesus diz, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Aleluia. Mas mesmo assim, Israel não deixou de ser um espelho para a humanidade. É tanto que nós, para entender algumas coisas que estão na Bíblia, algumas coisas que acontecem na Bíblia, a gente tem que olhar para Israel. Nós temos que olhar para Jerusalém, porque o que acontece em Israel reflete no resto do mundo. E quando Deus ele diz aqui, eu abro uma porta, aleluia, que ninguém pode fechar. Essa igreja ela passava por muitas lutas. Essa igreja passava por muita adversidade, perseguição. Aleluia. E o evangelho aqui era pregado com uma finalidade. Porque o criador dessa cidade de Filadélfia, ele tinha uma filosofia de pregar a sua cultura, de aplicar a sua cultura, e que a sua cultura muitas vezes era uma cultura idólatra. E Deus ele abre essa porta para que o evangelho, aleluia, do reino fosse pregado. Aleluia. Já é uma promessa de Deus para uma igreja local. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus aqui, ele promete, né? Aleluia. A chave que é a autoridade, promete a uma porta aberta, que é a ministração da palavra do Senhor, a ministração do evangelho, o anúncio do evangelho, porque o anúncio do evangelho, ela vai trazer, aleluia, libertação, vai trazer cura e vai trazer salvação. Amém? Aleluia. Também há outra promessa que nós temos que olhar para esse texto, aonde o anjo fala aqui no versículo 10, como tem guardado a minha palavra, da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Embora que essa palavra que o anjo está falando se refere às tentações dos últimos tempos, mas eu quero abrir parênteses, irmãos, para dar um testemunho que se refere ao nosso ministério. Amém? Eu vim para o ministério no ano de 2017, com muita insistência. Glória a Deus. E foi um acaso, né? Encontrei com o bispo ali no mercantil e fez o convite. E a gente estava sem congregar. Estava só visitando a igreja. E aí a gente veio para cá, visitamos e acabamos ficando aqui até hoje, né? Glória a Deus. Mas eu quero que você aprenda uma coisa. Eu acredito que muitos aqui não têm assim um certo conhecimento do que já tem acontecido na igreja. Aleluia. Né? Mas tomando aqui como base essa palavra e essa igreja, eu quero fazer menção ao ministério, a essa igreja local. Quando a palavra de Deus diz assim, como guardastes a minha palavra. Como guardastes a minha palavra. Aleluia. Da minha paciência. Aí o anjo olha para a igreja. Aleluia. O mensageiro de Deus, ele olha para o anjo da igreja e diz, também te guardarei no dia da prova. Também te guardarei no dia da tentação. Também te guardarei no dia da adversidade.
Também te guardarei no dia da peleja. Também te guardarei no dia mau. Amém? Aleluia. Salmo 91, na versão King James, eu acho muito interessante, porque ela fala assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: desfrutará sempre da sua proteção. Aleluia. Para desfrutar da proteção de Deus, amados irmãos, requer apenas uma coisa: viver na habitação do Altíssimo. Viver na habitação do Altíssimo. Só desfruta da proteção de Deus aquele que vive na habitação do Altíssimo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor, ele veio para o anjo da igreja, dizendo: olha, porque guardastes a minha palavra, eu também te guardarei no dia mau. Te guardarei no dia da peleja, te guardarei no dia da tentação, no dia da prova. Aleluia. Quando eu cheguei na igreja, irmãos, tinha menos gente do que hoje. Amém? Aleluia. Alguns saíram, outros ficaram. E os que ficaram deram dor de cabeça, né? Deram trabalho para o bispo, a bispa, deram algumas pelejas. Aleluia. E eu lembro que todo mês a igreja vive de milagre. Amém? Nós vivemos de milagre, irmão. Aleluia. Essa é uma realidade daqueles que creem em Deus. Diga amém. Se nós cremos em Deus, nós vivemos de milagre. Aleluia. E eu lembro que todo mês a bispa lançava um desafio para pagar o aluguel da igreja. E não era fácil. Às vezes eu via ela postando ali no grupo. Quando não, ela me pedia uma carona e via assim meio que a aflição, porque dentro dessa prova, dentro dessa peleja, aleluia, a igreja estava ameaçada de fechar as portas. Mas a palavra de Deus vai dizendo assim, que eu abro as portas. Eu vou deixar uma porta aberta para ministração do evangelho, mas, aleluia, a situação mostrava, aleluia, humanamente falando, o contrário, as portas estavam ameaçadas de fechar. Aleluia. Quando foi no ano de 2018, entrando já para 2019, aleluia, Deus, ele dá um sopro e a igreja começa a respirar. E quando a igreja começa a respirar, o que é que vem? Uma pandemia. Diga glória a Deus. Aleluia. Se antes da pandemia o negócio estava difícil, e agora com a pandemia que não pode mais abrir igreja, que não pode ter funcionamento, não pode ter aglomeração, não pode ter nada. Aleluia. Mas foi nesse momento, irmão, nesse período de grande tribulação, que Deus se mostrou fiel. Aleluia. Que Deus se mostrou fiel porque tinha promessa para a igreja local. Aleluia. E foi o momento onde Deus mais trabalhou e se revelou para uma igreja que tem promessa. Amém? Uma igreja que tem promessa. Aleluia. A igreja tem promessa, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. E muitas vezes nós não entendemos a prova de Deus, o trabalhar de Deus. Aleluias. E Deus, ele está trabalhando no nosso caráter, está trabalhando na nossa personalidade, está trabalhando no nosso interior. E por mais que na parte humana, falando, nós nos abalamos. Tem situações que causam abalo. Sim ou não? Tem momento que causa abalo, bispo. Aleluia. Sabe que essa igreja de Filadélfia, ela tinha um tormento. A região que ela estava contida era uma região que tinha muitos terremotos. Havia abalo na terra. Algumas pessoas da cidade, eles iam para os campos abertos com medo das paredes,
dos muros caírem sobre eles. Mas a igreja permaneceu, aleluia, diga, inabalável. Por que a igreja permanece inabalável? Olha para o irmão que está do seu lado, porque tem promessa. Porque tem promessa, se tem promessa, irmão, aleluia, o chão pode, tem até um hino, né? O chão pode tremer. Eu não me recordo, mas você pode me ajudar. Quem lembra desse hino? Pode cantar, irmão. Aleluia. Eu estava aqui, né, à tarde, olhando para isso aqui, e vendo o chão tremendo por conta da região dessa cidade. E eu disse assim comigo mesmo, essa igreja é uma igreja pentecostal. Eu fico imaginando um culto dessa igreja de Filadélfia, onde os irmãos estão num culto bem avivado, pentecostal, aleluia, e que não dava para identificar se era terremoto ou se era os irmãos glorificando o nome do Senhor. Amém? Aleluia. E por conta, amados irmãos, desse evento da natureza, o anjo da igreja, ele dá uma outra promessa. Aleluia. Ele dá mais duas, na realidade, ele dá mais duas promessas. Aleluia. Que promessa é essa, irmão? Versículo de número 11, ele diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Isso aqui já não é mais uma promessa, já é algo dado. Diga amém. Aleluia. Já não é mais uma promessa, é algo que Deus já nos deu. Uma coroa de salvação, uma coroa de glória. Mas ele diz, olha, eu já te dei. Agora tu tem cuidado para que ninguém a tome. Já é sua. Amém? Aleluia. Ao que vencer, eu farei. Versículo 12. Aleluia. Ao que vencer, eu o farei coluna. Aonde? Ao que vencer, eu farei coluna. Ao que vencer, eu farei. Ao que vencer, eu farei. Eu acho que você não entendeu. Ao que vencer. Diga, eu sou vencedor. Não. A Bíblia não diz isso. Aleluia. A Bíblia diz, diga, eu sou mais que vencedor. Diga glória a Deus. Aleluia. Mais do que vencedor. Se você é mais do que vencedor, Deus está dizendo que você é. Não entendeu? Coluna, irmão. Você é coluna. Sabe por que o anjo usa essa expressão, eu farei coluna, porque a terra tremia. Havia terremoto. Aleluia. Mas tinha cidade, tinha casa que vinha abaixo. Tinha muro que vinha abaixo, mas a igreja permanecia de pé. Aleluia. As coisas podem acontecer, pode vir pandemia, pode vir perseguição, pode vir tribulação. Mas se você é coluna, vai permanecer de pé. Amém? A prova veio. Aleluia, mas a igreja permaneceu de pé. Por que, amados irmãos, que permaneceu de fé? Porque eu sou coluna? Não, porque teve um pilar, teve uma base. E essa base se chama fidelidade. Aleluia. Aquele que é fiel a Deus, Deus ele honra com promessa cumprida. Amém? Ele honra com promessa cumprida. Então saiba, amado, que você é coluna de Deus. É coluna de sustentação para a igreja. É coluna de sustentação para que as portas permaneçam abertas para o anúncio e a proclamação do Evangelho. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Ainda no versículo 12.
ele vai dizer: ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Aleluia. E o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Essa igreja, há algum tempo, ela foi quase devastada. No decorrer dos anos, nos anos de 90, depois de Cristo, ela passou por algumas mudanças de nome. Aleluia. O imperador, ele mudou o nome. Hoje eu não sei basicamente o nome, mas ela está situada lá na Turquia. E ela teve mudança de nome. Nome que não se referia muito ao propósito de Deus, como o nome de Filadélfia, que quer dizer, aleluia, amor fraternal, ou aquele que ama o irmão. Quem ama o seu irmão, diga amém. Glória a Deus. E por esse motivo, Deus ele diz, olha, o homem pode até querer mudar o nome, pode até querer mudar a tua identidade, que nem mudou de Daniel, que nem mudou de Ananias, Safira, ali os amigos de Daniel na Babilônia. O homem pode até querer mudar o teu nome, mas o que prevalece é o que está escrito no livro da vida. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer aqui nessa noite para mim e para você, com promessa, aleluia, cumprida. Louvado seja Deus. E escreverei sobre ela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém.